Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Conforme a mensagem que eu mandei para vocês ontem e hoje, há alguns minutos, eu gostaria de responder algumas perguntas que talvez tenha ficado para os irmãos do nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Eu recebi duas perguntas e então quero tentar ajudar esses irmãos a chegarmos no conhecimento a respeito disso, ou de alguma forma fazer parte do processo de entender a, a dúvida que possuem, né? A resposta para a dúvida que possuem. Bom, a primeira pergunta é da querida irmã Cleide, que fala o seguinte: o que fazer para não se tornar um perseguidor de cristão? Talvez até usando aquilo que Paulo era antes da conversão ao Evangelho. Ela disse assim: depois que você compreende o Evangelho, percebi que ando fazendo muitas críticas contra o que eles acreditam. É errado? Bom, primeiro o seguinte: ser de fato perseguidor de cristão é você ser perseguidor do bem, da justiça, do amor. Se você é uma pessoa odiosa e que querem ver mortos aqueles que praticam o bem, daí sim você está sendo um perseguidor a cristão. Agora, eu acho que o que você se refere tem a ver com práticas que você não acredita mais e que você não acredita que elas se harmonizem com o Evangelho. Então, às vezes você vê certas comunidades, certas mensagens, certas ênfases que você entende que não se harmoniza com o Evangelho de Jesus e você faz as suas críticas. Como lidar com isso? Eu acho que você deve lidar com o máximo de equilíbrio possível. Você vai ter que ter o tato, a sensibilidade, a sabedoria para saber se posicionar e se colocar diante das diversas instâncias. Ou seja, para quem você fala o que você fala, como você fala o que você fala, a forma de criticar, se isso acontece de fato em uma direção que pode promover transformação, abertura de olhos ou não. Ou então, se aquilo que você está criticando tem a possibilidade de haverem várias opiniões diferentes do mesmo assunto, se você não está sendo radical demais com assuntos que de repente há a brecha, há a possibilidade de se pensar diferente. E daí você não pode absolutizar, por exemplo, um pensamento seu como sendo a única forma de pensar sobre aquele tema. Então a gente tem que ver, cada coisa é uma coisa, cada situação é uma situação, e cada forma de fazer a crítica é uma forma que em cada contexto vai ter um determinado significado. Então cabe a cada um de nós a sabedoria de nos posicionarmos da forma adequada. Como é que Jesus agia em relação a isso? Isso é uma pergunta importante. Como que Jesus se posicionava? Jesus era um cara crítico. Ele criticou ferrenhamente a religião dos judeus, a postura dos religiosos, dos fariseus. Mas como ele fez isso? Primeiro, fez com todo o amor possível, que mesmo chamando os religiosos de raça de víboras, ele nunca barrou o contato desses religiosos consigo mesmo. Então a crítica de Jesus era totalmente desprovida de ódio. A crítica de Jesus era com o objetivo puro de levá-los ao conhecimento da verdade, ao arrependimento que produz boas obras. Então a postura de Jesus em relação àqueles a quem ele criticava era uma postura de restauração de quem deseja
que haja arrependimento e crescimento. Não era uma crítica depreciativa, não era uma crítica que tinha como objetivo humilhar essas pessoas, não era uma crítica que tinha como objetivo fazê-los cada vez mais ficarem piorados no seu estado. Pelo contrário, era uma oportunidade que eles possuíam de enxergar o que ainda não enxergavam. Então era a crítica com base no amor, por mais dura que fosse a crítica. Jesus queria que eles percebessem a maneira vã como viviam, as atitudes sem sentido, sem significado, sem valor que possuíam, e a forma como eles ensinavam os outros a viverem o mesmo tipo de vida que não fazia sentido. Então, nesse sentido, Cleide, eu diria para você o seguinte: procure avaliar o conteúdo da sua crítica. Veja se ela cabe nos contextos com os quais você tem lidado. Há momentos, há circunstâncias que o melhor caminho é o caminho do silêncio. É o caminho da consciência de que o outro está em estações diferentes, de que o outro precisa de tempo para maturar certas coisas. Às vezes não, às vezes o caminho melhor é o caminho da intervenção, da fala, do trazer a conversa à tona. Então você vai precisar ter esse tato, essa sensibilidade para lidar com essas situações. Agora, não faça disso a tônica da sua vida. Há muitas pessoas que acham que porque criticam determinadas coisas já estão justificadas. Ou seja, dão à crítica que fazem o poder de salvá-las. Ou seja, é aquela sensação de que porque eu estou colocando algo em questionamento, necessariamente eu estou acima disso e de tudo mais. E acabam se sentindo justificadas e plenas. Ou seja, são pessoas que criticam ferozmente a maldade dos outros, mas não critica a própria maldade e não vive o amor. É gente que critica as comunidades da forma como elas estão sendo feitas, mas elas não vivem a comunidade que elas julgam ser ideal. Elas falam tanto da doença, mas não vivem a saúde. Elas criticam tanto aquele modo de organizar as coisas, mas elas não se organizam de forma benéfica para praticar o bem. Então, nesse sentido, tais pessoas são hipócritas. Nesse sentido, tais pessoas ainda não aprenderam o caminho da vida, não tiveram ainda encontro com o Evangelho. No máximo, elas sabem como não caminhar, mas elas não sabem como caminhar. E elas não praticam esse caminhar com Deus, esse caminhar como discípulos de Jesus de fato. Então é nesse sentido que há uma tendência de quando a gente abre os nossos olhos para determinadas realidades, nós temos uma tendência de achar que já chegamos no ponto que deveríamos chegar. É aquela falsa sensação de que porque eu não estou mais submetido a um sistema religioso, pronto, automaticamente a minha vida já está plenamente resolvida. E isso é um engano. O caminho só está começando. Ser liberto das amarras que nos prendem não é necessariamente saber andar em liberdade. Por isso que eu procuro aconselhar as pessoas com as quais eu estou tendo contato que, uma vez que se sentem libertas de certas coisas que os prendiam, pois então agora é o momento de reiniciar os processos da fé, de reiniciar a caminhada. Agora aprender a lidar com a liberdade com responsabilidade,
se vincular em amor, já que antes só se vinculava por interesse, caminhar comprometidos uns com os outros, com o amor sendo o vínculo perfeito, já que antes se comprometia com o outro, mas sob o background da utilidade ou do utilitarismo. Então, há uma vida toda para viver. A crítica deve fazer parte dela, mas ela não pode jamais se tornar o todo para nós. Ela nunca pode se tornar aquilo que resume a nossa existência. E uma coisa que eu aprendi, que isso ajuda muito na caminhada, critique a si mesmo. Às vezes a gente pensa que somente os outros têm horror à verdade, mas perceba o próprio coração e veja o quanto a gente também é resistente a determinadas verdades. Veja também como a gente tem todo um processo para crescer, e ao invés de a gente ficar focado apenas naquilo que os outros, ou naquilo que a gente acha que os outros precisam crescer. Eu acho que pensando melhor sobre isso, você vai conseguir encontrar esse equilíbrio necessário. O meu amigo Wilson perguntou assim: por que a Igreja Pentecostal entende que, como evidência de batismo com o Espírito Santo, é falar em línguas estranhas, se em Atos 2 não é isso que vemos? Olha, Wilson, essa é uma questão que eu procuro tratar da seguinte forma. Nós, seres humanos, temos uma tendência de querer classificar as coisas. A gente quer encaixar as coisas dentro de classificações, dentro de manuais de regra. E para mim essa é uma das coisas. Quando a gente tenta fechar num sisteminha aquilo que a igreja primitiva presenciava do que acontecia no meio dela, como por exemplo os dons espirituais, Paulo fala dos dons, né? Da profecia, do dom do ensino, do evangelista e assim por diante. Mas isso não significa que aqueles dons eram os únicos existentes. Isso não significa que aquilo compõe o todo da existência. E você vê que certas coisas não obedecem a certos padrões. Você vê alguns momentos em que os apóstolos impunham as mãos e as pessoas falavam em línguas. Em outros momentos, eles impunham as mãos e não acontecia absolutamente nenhuma manifestação sobrenatural ou aparentemente de dons espirituais. Em Atos 2, é um episódio onde as pessoas ouviam cada um em sua própria língua, é um outro fenômeno. Então você vai vendo que não se obedece a um padrão, a uma lógica, não é? E a nossa tentativa de classificar as coisas e dizer que batismo com o Espírito Santo necessariamente tem que acompanhar isso ou aquilo, é mais uma presunção nossa. O Espírito Santo, ele distribui os dons de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a vontade também do Espírito, de acordo com as buscas de cada um. E isso não obedece necessariamente a um padrão normativo. Então, na minha opinião, nós não deveríamos colocar em pauta esse tipo de coisa. Se alguém tem o dom, que então use esse dom para a edificação das pessoas, use esse dom para amar os outros, use esse dom com diligência, responsabilidade, use esse dom para ajudar os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo todo, pelas pessoas, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, nós temos essa tendência, a gente gosta de classificar, a gente gosta de querer explicar mistérios, a gente gosta de querer delimitar as coisas
E nessa tentativa de fazer assim, a gente vai criando doutrinas, a gente vai dogmatizando certas realidades e mais cedo ou mais tarde a gente vai topar com situações que não se encaixam nos nossos esquemas dogmáticos. Essa é a grande verdade. Nós vamos topar com situações onde tais coisas não se encaixam com o nosso sistema previamente estabelecido, regulado e delimitado. É por isso que eu tenho cada vez mais aberto mão de ficar preocupado com dogmas, doutrinas, com sistemas fechados. Para mim, essas coisas não contribuem, não ajudam, não oferecem a gente a graça de lidarmos com os inusitados da existência, a graça de lidarmos com as perplexidades da graça, a multiforme graça de Deus, porque a gente gosta de lidar com coisas bastante concretas, sintetizadas, simplificadas, e a gente gosta de dar explicação de tudo a todos. A gente gosta de crer em sistemas. Por isso que tem muita gente que nunca teve contato com o Evangelho, mas vive como um papagaio reproduzindo sistemas doutrinários o tempo todo. Até parece que é um cristão do ponto de vista comunitário, porque o cara sabe tudo de dogmática, ele sabe tudo de teologia sistemática, mas ele não sabe nada do Evangelho. Ele é apenas um papagaio teológico que não saiu do seu masturbatório intelectual. A única coisa que ele sabe do Evangelho é abrir livro e repetir teologia proclamada por determinados heróis nomeados por ele próprio e por determinadas vertentes teológicas que são, na verdade, pessoas que tiveram suas convicções e que estão sendo endeusadas por esses teólogos atuais e crentes da igreja atual, vamos dizer assim. Então é triste, mas é o que eu penso. Nós perdemos muito tempo tentando explicar o inexplicável, tentando lidar com as realidades da existência como se tudo fosse explicável pela nossa capacidade lógica de determinar como é que as coisas vão ser, como é que as coisas vão acontecer. E a gente, na busca confortável pelas explicações, acaba criando um ídolo quando a gente se afunda na tentativa de explicar todo o universo e tudo o que acontece na existência. Por isso que o justo vive pela fé. O justo vive de fato pela confiança de que, mesmo que eu não saiba entender todos os processos, eu descanso no amor e no caráter de Deus. Então nós, como comunidade reunida, nós vamos batizar pessoas em nome de Jesus, aqueles que querem, aqueles que dizem crer em Jesus, e pode ser que Deus dê a graça de determinado dom para um, a graça de determinado dom para o outro. Pode ser que naquele mesmo dia não apareça nenhum tipo de dom, pode ser que há algum dom que seja oferecido a essas pessoas que só vai ser percebido daqui a algum tempo. Pode ser que antes mesmo de serem batizadas, elas já apresentem evidências da graça e dos dons espirituais que Deus concedeu a ela, e eu vejo isso o tempo todo nas Escrituras acontecendo. As lógicas sendo alteradas, as circunstâncias recebendo contornos diferentes aqui e acolá, para a gente não se prender a isso, para a gente não criar as nossas sistemáticas pensando que a nossa confiança nas nossas explicações é que vai produzir fé no nosso coração. Pelo contrário, a fé
inclusive, deve sobreviver ao inexplicável. Então eu não acredito como os pentecostais, assim como eu também não acredito como os históricos nesse sentido. Eu acredito que o batismo no Espírito Santo é o mergulho de um ser humano em uma experiência profunda, que pode imediatamente desembocar a uma manifestação aparente de dons espirituais, ou não necessariamente isso vai acontecer assim. Por isso, assim vivo, assim vejo, assim creio e procuro assim ensinar. Tá bom? Espero ter ajudado você nessa questão, mas o fato é que há muitas coisas em Atos dos Apóstolos que nós vamos ainda ver e vocês vão perceber isso que estou dizendo hoje, que não obedecem a nenhum tipo de lógica, não obedecem a nenhum tipo de lei, não é? A gente gosta muito de falar que nós, seres humanos, somos livres, nós temos o nosso livre-arbítrio, não é? E eu creio nisso também, nós somos livres para tomar decisões e nos responsabilizar por elas, mas uma coisa que às vezes a gente se esquece é que Deus também é livre. Deus é livre. E essa liberdade de Deus é maravilhosa, porque Ele faz coisas lindas aparecerem em ambientes que a gente nem imaginava. Deus é tão livre que Ele faz do caos surgir esperança, como Ele também faz de pessoas estigmatizadas da sociedade nascer coisas limpas, límpidas, lindas, incríveis, dons maravilhosos. Assim como Deus, na sua liberdade, também vai conduzindo a vida de cada ser humano de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Um grande abraço para vocês e amanhã a gente retoma então com Atos capítulo 11.